Entendeu? Então, o vídeo hoje e logo o áudio também não vai ser prova de mais nada. É Porque ele é parecido um facilmente pouco... alterado e facilmente... Esse lance de prova é uma coisa que... Porque hoje em dia serve como prova. Sim, É gravação de áudio, foto ou vídeo, certo? sim, sim. E até quando isso vai... Então, a gente tem muitos recursos dentro onde os profissionais podem usar para poder se descobrir se esse conteúdo é manipulado ou não, sabe? Mas são poucos os que identificam se aquele conteúdo é um deepfake. Disponibilizado para o povão. Você não seria esse cara. Tem um cara Não. que é especialista em... Tem um O cara vai perito. ampliar aquilo lá, vai ver pixel por Sim, pixel, vai tem um ver... perito que consegue. O Facebook, grandes empresas, Facebook e Microsoft se uniram para poder conseguir construir uma forma de identificar esse tipo de conteúdo. Mas eu não estou tão animado com luta, essa... Não, mas é uma luta tipo bandido Exatamente. e polícia. O cara, a gente tenta melhorar a forma de identificar, vem o outro cara, eles ficam melhores. Aí sempre tá correndo atrás. Exatamente, isso acontece também, principalmente nesse campo, porque é um campo onde você tem aprendizado de máquina, que é o que produz esse tipo de conteúdo, inteligência artificial. Isso, você tem inteligência artificial. Vamos tentar explicar como que funciona isso, porque quando eu já tive aqui com o Cavallini, ele explicou um pouco com inteligência artificial, mas é uma coisa que quem não sabe, imagina que é filme de ficção. É um robô com uma cara de humano, não tem nada a ver com isso, não é um robô, né? Eu tento explicar da maneira mais simples possível para que os leigos possam entender. Então, eu gosto de dar um exemplo que eu sempre dou com o meu sobrinho. Ele é uma criança, ele estava aprendendo a falar como seu filho. Meu filho, 3 anos. Você vai ver que você vai perceber isso em algum momento. Quando você ensina, é como se fosse para uma máquina. Quando você ensina para uma criança uma palavra, ela precisa ouvir aquela palavra várias vezes, aqueles exemplos, para poder entender e para poder usar de forma correta. E diferenciar de outras coisas. Exatamente. Por exemplo, um dia eu estava com esse meu sobrinho numa praça e ele viu um cachorrinho. E ele apontou para o cachorro, não sabia falar, né? E para criança você já não fala cachorro, né? Você fala au au. Então, au au. Então ele viu o cachorro um dia, au au, au au. Ele começou a falar. E sempre que ele via um cachorro, ele já falava au, 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 au. E um dia ele viu um gato em cima do muro e apontou para o gato e achou que era um au, au também. Já aconteceu isso com meu filho. Entendeu? Por quê? Porque ele fez uma associação ali. Quatro patas, tamanho, pelo. Pelo. Exatamente. Caramba. E com a máquina é do mesmo jeito. Quando você quer ensinar para uma máquina, você tem que dar vários exemplos de uma coisa para que ela entenda um padrão nesses exemplos e possa identificar. Então, se você quer identificar para ela que isso é um copo, você tem que mostrar vários copos. Porque o copo pode ser colorido, pode ser transparente, pode ter outro formato. Exatamente. Porque senão ela só vai achar que copo verde desse tamanho é copo. É só isso. Então, ela vai... E como diferenciar de uma garrafa, que pode ser da mesma cor. Sim, caramba. Sim. Então, ela vai analisar, ela vai fazer esse aprendizado por muito tempo. Ela analisa dado por dado, pixel, ela encontra um padrão ali. E a partir do momento que ela está treinada, você vai entregar uma foto e vai perguntar o que Começa é um copo ali. Exatamente. E essa margem de erro você tem que reduzir a zero. Quanto mais você treina, menor fica a margem de erros, entende? Então, quando você tem uma inteligência artificial treinada para esse tipo de reconhecimento, você pode fazer com outras... Isso é uma máquina? É um computador? É um conjunto de computadores? São o que códigos programados e esses códigos eles buscam analisar pixel, encontrar ali... São ordens que você dá para... Sim, é uma linguagem de programação em que ela estuda ali. Eu tento falar da maneira mais leiga possível para entenderem. Então, por exemplo, aquele CAPTCHA lá, não sei como chama aqui, você tem que provar que você não é robô. Quando você vai entrar em algum site, alguma coisa, ou digitar senha de cartão, tem o CAPTCHA lá que ele te dá, por exemplo, 6 fotos, ou sei lá se é 8, semáforo, e você tem que indicar o que é semáforo. E na maioria das vezes, mesmo você marcando certo, às vezes sai errado. Mas por quê? A máquina está tentando aprender com você, ou é só para você falar que você não é uma máquina? Na verdade, eu acredito que aquilo ali são imagens por exemplo, se esse CAPTCHA vier do Google, são imagens dentro do próprio Google que ele precisa identificar para algum tipo de trabalho. Então, como ele não consegue identificar, ele dá para as pessoas identificarem para ele. Quando determinado número de pessoas chegarem a um número tão alto que aquela imagem ali é um semáforo, ele já guarda por um banco de dados isso, dele. Entendeu? Caramba. Então, eu acho que eles usam para isso esse porque eles usam, às vezes, com palavra também, né? Umas palavras meio... Sim, essas impressas, palavras, né? muito provavelmente, elas estão em livros que escaneiam.
para poder digitalizar. O Google também tem isso. Então, às vezes, não reconhece aquela palavra em específico e joga para o CAPTCHA até chegar em um consenso e ele utilizar. Então, ali. sem saber, Você cada tá um de nós, a gente está ajudando Tá. essa grande inteligência artificial. Sim.